Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula você adicionará os componentes T-Fields, ou seja, os campos no CDS curso, e irá configurá-los para que as informações sobre o código, nome e período do curso sejam apresentadas de formas mais amigáveis. Pronto? Vamos carregar o Builder. Vá no Project Manager e ative o Data Módulo. A gente continua trabalhando no Data Módulo. Então, DTM, lista de presença, um clique duplo no DFM. E o trabalho vai ser aqui no CDS curso. Ative o editor de campo, com um clique duplo. Agora você pode pressionar Ctrl F, todos os campos, ou clicar com o botão direito e pegar a opção adicionar todos os campos. Observe que os campos foram apresentados como estão lá nas colunas da tabela. Então parece aqui que a gente está trabalhando nas colunas da tabela curso, mas na verdade não. Cada nome no editor de campos representa um componente ou objeto que ele sim encapsula uma coluna da tabela curso, nesse caso. E o que acontece? Esses campos, quando a gente cria eles são conhecidos como campos persistentes. Se a gente não criasse e fosse lá no formulário de curso, associasse o client dataset com o data source, funcionaria. Porém, o nome da coluna, cor código, cor nome, cor período, que seria apresentado no formulário. Pô, não dá, né? É feio. Esse nome foi utilizado na criação do banco de dados. Para o usuário, para o cliente do sistema, tem que ser um nome mais amigável, um nome que ele está acostumado dentro do negócio dele, que é código do curso, com acentuação bonitinha, nome, período, então tudo bonitinho. E para a gente realizar essas modificações, que são valores de determinadas propriedades, a gente precisa ter esses campos persistentes, como é o termo usado no Builder. Mas esses campos, então você não pode confundir. Esse campo não é a coluna, ele representa a coluna, mas a coluna continua lá na tabela e você tem um objeto. Observe. Selecione, por exemplo, cor código no editor de campo e olhe no objeto inspector que ele traz um tipo T integer field. Então aqui você tem um objeto, você tem um componente e tem várias propriedades para trabalhar. E não é em cima da coluna que você vai estar. Você não tem a coluna real, e sim um componente. A outra coisa, observe no editor de campo que você tem somente o nome da coluna sendo representado. Mas lá no objeto inspector, olha o nome do objeto. CDS, por exemplo, aqui o período. CDS curso, cor, período. Então, esse é o nome do componente. Quando a gente começar a programar, esses nomes serão referenciados. Então, é pelo nome do componente que o campo, o objeto tfield, será referenciado, e não somente pelo nome da coluna que está na tabela lá na base de dados. Então, guarde essa dica, essa explicação. Bem, para cada campo, para cada objeto, a propriedade display label será modificada, que é o que o usuário verá. Cuidado, não modifique a propriedade field name, porque essa propriedade tem uma ligação muito forte com o nome da coluna lá na tabela. Então, se você modificar o mecanismo, ele vai procurar o nome que está em field name lá na tabela e não vai encontrar. Então, não mude field name. É sempre display name. Eu falo isso nas minhas aulas, mas sempre tem um aluno que modifica.
Então agora, em vídeo, você vai poder ver diversas vezes e não modifique field name, é display name, tá ok? Display label. Então aqui, ó, display label, que será apresentado, então período. Então pego aqui, período em caixa baixa, como ele está acostumado, não vai gritar. Então nome, sempre display label, nome e o código. Então código, código. Tem outras propriedades interessantes aqui. Por exemplo, para código, tem definir o valor máximo, o valor mínimo, colocar valores padrões, colocar restrições. Porém, a gente vai ter uma aula que é sobre validação. Aí eu vou aprofundar nessas propriedades. Então você tem que ter esses campos, porque eu vou aprofundar, vou dar algumas dicas muito interessantes, mostrar as validações. O que é interessante é que essas validações são feitas localmente. Então não vai ser necessário os dados que serão digitados trafegar pela rede e lá o servidor fazer essa validação e depois voltar. Olha o custo disso. Melhor ter local. E com essas propriedades dos T-Fields no client dataset, as validações elas são aplicadas nos dados locais. Muito melhor, muito mais rápido. Quando passar pelas validações, quer dizer que está ok, e quando for aplicado lá na base de dados, vai estar tudo certo. Então não vai ter perigo de bater lá e dar algum erro por valores indevidos. Não, a gente já vai fazer com que, quando for enviado para o banco, todos os dados já foram consistidos. Olha que maravilha, o client dataset, ele faz isso localmente para a gente. Então fica muito mais rápido a aplicação. Fechem o editor de campo. Salve. Ctrl Shift S. Nesta aula você adicionou os campos, que na verdade são componentes, e configurou eles para apresentar uma descrição mais amigável em vez dos nomes das colunas. Como estão lá na tabela, na base de dados, então não faça isso, faça algo mais bonitinho. Na próxima aula você vai incrementar o formulário de cadastro de curso, adicionará os controles cientes de dados, ou seja, os data controls, bem como tornará os dados informações úteis para o usuário de seu sistema. Mas antes você irá fazer um exercício. Repetirá as aulas 20, 21, 22 e 23 para as tabelas disciplina, professor e aluno, pois essas são CRUD e seguem o padrão que foi realizado para a tabela curso. Está gostando das aulas? Dê o seu like, comente se está bom, o que pode ser melhorado, com certeza irei lhe responder. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo. Pode ser que eu demore a postar os vídeos agora, porque agora na faculdade a gente entra no período de avaliação. Então pode ser que eu demore um pouquinho. Mas aí eu vou planejar, eu vou me arrumar, né? Ou seja, eu vou verificar a melhor forma para que eu mantenha pelo menos um vídeo na semana aí para que não esfrie, tá? Então eu vou me arrumar, esse termo que eu encontro agora aqui, para que você não fique sem as aulas, ok? Mas vai demorar um pouquinho mais para eu poder liberar, porque entra agora num período de avaliação, então agora a faculdade ela se torna uma prioridade maior, mas eu não vou abandonar você. E você também não me abandone, tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.